Fala trader, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Trader Aprendiz. Eu me chamo Valverde e no vídeo de hoje vamos falar sobre a nossa primeira semana de operação. O que foi que ocorreu durante essa semana e tudo sobre as nossas aprovações na mesa proprietária. Então, pessoal, na primeira semana de operações, nossa primeira semana também de vídeos, nosso primeiro vídeo, inclusive, sobre trader, né? Há alguns momentos eu mesmo não postava, não estava aí 100% dedicado a postar, mas de agora em diante vou estar junto com vocês. Se vocês puderem também, deixa o like, deixa o comentário do que vocês acham de criar um vídeo dessa forma, fazendo passo a passo, explicando o que está ocorrendo com as operações, tranquilo? Então, nessa primeira semana, como vocês estão vendo aqui o print, vou botar também na imagem para vocês conferir o que ocorreu. Dia 1º de agosto, ocorreu a primeira semana, no caso, né, do mês de agosto. Então, nós iniciamos na segunda semana. A segunda semana a gente iniciou o que será a primeira semana da gravação do nosso vídeo. Porém, o que aconteceu? Perdemos o payroll, que são as partes econômicas do Fed dos Estados Unidos, tá? Peguem só essa informação. Isso daí, perdemos essa semana, e no dia 2, como vocês estão vendo, teve a parte do depósito na conta, né? O depósito na conta ocorreu nesse dia. Lembrando que a gente comprou numa mesa proprietária. Esse capital não é meu, é a mesa proprietária que fornece, e pelo valor irrisório a gente vai lá e compra com um percentual menor para ter acesso a esse capital de operações. No entanto, o que vai observar? Na primeira operação que eu fiz, eu estava lá com 0,49 negativo, porque entrei, pensei que ia dar tudo certinho, subiu, né? Botei o stop, subiu o stop, que ele estava com 120 mais ou menos, depois subiu e voltou. O que ocorre nesse exato ponto, né, que está mostrando aqui pra gente? Nas outras duas operações que eu entrei, vocês vão observar aí que foi o mesmo procedimento. Eu falei, então o Shao tá nessa, na operação que entrei foi no Shao SD, essa operação tá sempre indo e voltando, então pronto, vamos fazer o que? Vamos deixar aí parada, depois a gente vê se vai dar bom ou não. Pronto, nas duas vezes que fez, coloquei no stop. Quando chegou lá no 0 a 0, para não poder correr esse risco, ela realmente finalizou a operação. O lado bom, que salvo engano aqui, quando eu fiz isso, ela foi só ladeira abaixo. Então, proteger o seu capital é sempre também uma forma de você garantir, né, que você, apesar de, se você chegar a perder, que você também não perde muito, tranquilo? Apesar, né, de ter feito à noite as operações aqui no Shao, aqui ele vai mostrar o horário referente o da corretora da operação americana, tá? Feito isso, o que ocorre? Entrei uma outra operação também, nesse caso no período da noite, porém foi no NDX100. Esse NDX100 que está mostrando aqui para você é justamente o que? A Nasdaq. Entramos nessa operação, colocamos aí, né, a entrada de 0,3, permanecemos aí nesse trade em menos de 24 horas para ocorrer essa aprovação. Só o que acontece? Essa primeira semana ela foi legal, essa aprovação na mesa proprietária, justamente porque mostrou pra gente que, seguindo uma estratégia de forma simples, direta, sem você precisar ficar acompanhando 100% o gráfico toda hora, a todo momento, você vai, olha, verifica, faz, né, todo o processo. Em outro vídeo explico para você como eu faço as operações. Vão ver, assim que deu a entrada lá, que tiver a oportunidade para entrar, eu entro. Se não, não tenho problema de passar 2 dias sem operar, um dia sem operar, não tenho esse problema. Só o que acontece? Depois disso foi feita a operação, deu um lucro de 861, porque havia perdido aquelas outras operações anteriores, e quando foi as outras operações que eu cheguei a fazer, foram tudo 0.4, 0.06, 0.9, 0.18, porque a corretora ela pede que você tenha 5 dias mínimos de negociações. Esses 5 dias mínimos de negociações fica, de certa forma, obrigatório.
para que você venha depois disso pegar a segunda etapa, tá? Então eu vou entrar aqui agora na segunda etapa dessa mesa proprietária, que a gente pegou justamente para poder mostrar para vocês o mesmo também, né, os mesmos detalhes, os mesmos procedimentos que foram feitos. Depois de 5 dias, pegamos essa mesa proprietária, fizemos também as operações foram maiores porque justamente estava da mesma forma. Essa semana também foi muita volatilidade no mercado, em alguns momentos ele ia sempre operando aí, pessoal, num gráfico entre 1,34, não tem, para mim são os melhores gráficos, abaixo disso você está se arriscando muito. Mas fizemos todas essas operações e a partir daí, como você também vai ver aqui no vídeo, o que ocorre? Fizemos essas operações, entramos, fizemos lá, teve a parte do lucro, né? Porém nesse caso não foi suficiente. Depois tivemos um loss também de 122 dólares, tivemos outro lucro de 29, perdemos 15 e depois recuperamos com 176. Entrou em outras 3 operações também e depois de entrar nessa operação, o que ocorreu? Né? Só tomei só loss. O que é interessante observar aqui, a gente tem que ter muito cuidado com a parte do nosso psicológico e emocional. Por quê? Enquanto eu tinha entrado nessa operação de 100, que deu 176, se você observar do lado, ele me estopou. Me estopou no positivo. Por quê? Como eu havia perdido aqui 122, eu falei, não, beleza, se pegar o 122 aqui, eu vou pegar o stop, deixar no break-even, no 0 a 0 ali para mim, porque se eu pegar, deixar ele aqui e ele retornar, beleza, eu saio no lucro pelo menos de 70, 20, 50, né? 50 dólares mais ou menos. Só o que ocorre, pessoal? Aí vem o grande detalhe que a gente não consegue, infelizmente, controlar o mercado. Em determinado momento, o mercado chegou, estopou, sendo positivo, entrei novamente, foi, né, pouco tempo depois, foi sempre fazendo a mesma forma e depois disso daí subiu. Então assim, se eu tivesse deixado no 122, provavelmente no segundo dia de operação, ou que é o primeiro dia de operação na mesa proprietária, o que aconteceu, eu teria passado. Porque para atingir a primeira etapa, ou atingir o alvo da primeira etapa de 8% aqui na mesa, era de 800. Como eu tinha perdido 49, com saldo a mais 841. Nessa daqui agora, que é a segunda etapa, ela é a mais arriscada, obviamente, pela pressão, e menor porque é 4%, que eu poderia fazer aí cerca de 400 dólares, tá? Nesse caso, fez 178, ficou positivo 76, entrei em outras operações, e o que ocorreu? Fiquei ainda positivo com 15 dólares. A partir da semana que vem, a gente vai fazer as operações, né? Já na semana, começando a partir de domingo à noite, vamos fazer a operação e testar, beleza? Para ver se vai ser aprovada ou não de primeira. E também eu vou até me prevenir, justamente porque, como é um valor menor, para não perder muito e arriscar, como eu estava entrando com 0.3, eu vou entrar com 0.10 para ficar mentalmente saudável e tranquilo para aprovar. Pode levar 1, 2, 3, 5 dias necessários, mas eu acredito com toda certeza que eu vou conseguir, beleza? Nesse ponto aqui, como vocês observaram, foi essa parte da mesa. Mas também em outro vídeo, para você que já me segue no Instagram, vai lá, Trader Aprendiz, me segue lá também. Eu fiquei operando durante os outros dias que eu não podia operar, fiquei operando em uma conta demo na Active Trader. Pessoal, eu ainda não sou patrocinado por nenhuma delas, mas se for possível, quiserem me patrocinar aqui, o iniciante no canal, estou aqui com uns poucos inscritos. Mas vamos lá. Ela, na conta demo, deixa eu só acessar aqui para a gente verificar a alavancagem. O que é legal da gente observar, vou mostrar também todos os detalhes, todas as operações vão estar aqui. E o importante disso tudo é que as operações na parte da própria mesa proprietária foi incrível, porque a gente conseguiu uma alavancagem alta e
proporcionou para a gente que tivesse aí um capital alavancado de 2.815, ou seja, 2.815. Quando você entra numa mesa de teste, você entra lá mais ou menos com o mesmo capital que você tem de 10 mil, o que ocorre na simulação? Óbvio que vai ter os testes tudo bonitinho, como se fosse de forma real. Fiz esse teste lá na mesa proprietária e ficou no total de 12.815. Vamos lá para a parte dos históricos que a gente tem aqui. O que é que vocês vão observar principalmente nos últimos, tá? Observe aí, vou botar os dois prints, mostrar esse primeiro aqui para vocês, não em vídeo, mas em prints, esse daqui e esse outro aqui também que já vai ficar no topo, ok, printado. O que ocorre? Para esse print que você está vendo aí na tela junto comigo, vão ter operações que vão me dar aí em negativo 500, que foi aquela parte que começou, né? 500, 144, 200, 300, opa, no negativo foi. Depois começou, né? Uma de 500 positivo também, outra negativa de 7, 100, 6, 290, uma de 715, 5, 5, 5, 112 e as duas últimas operações que foram as maiores foi de $1.700 e outra de $550. Mas olha que legal. Nas operações que a gente faz que fica negativo, a porcentagem dela é menor. E a maior porcentagem negativa que tivemos aqui foi de 0,24. Tivemos duas operações negativas de 0,24. Uma no Gold de 0,24, que aqui para Active Traders é Gold, mas a XAUSD é a mesma. E as outras duas também no XAUSD com o mesmo percentual, perdão, uma de 0,2 e a maior que foi de 0,24 com 0,3, tá? Nessas operações, o percentual também interfere. Então veja o seguinte, uma alavancagem dessa, se a gente tivesse na conta real operando, seria mais ou menos 2.815. Se eu botar aqui na calculadora neste exato momento, 2.815 para o padrão Brasil, 2.815 dólares no Brasil seria um torno de R$15.290. Então assim, veja a proporção que isso daí, financeiramente, você operando de forma correta, pode fazer uma mudança, eu acredito, extraordinária na vida de vocês. Então, assim como se você tem essa mentalidade de crescimento, se você já sabe, maravilha. Ou se você quer aprender também, continue acompanhando a parte desse canal que a gente vai destrinchar, né, todas as etapas, melhores mesas proprietárias, mas vamos deixar isso para os próximos vídeos. Nesse acompanhamento da semana é justamente para poder te mostrar as operações que eu fiz, independente de ser na mesa proprietária, independente de ser na conta demo, mas justamente com o mesmo objetivo, que é ter uma alavancagem. Preferencialmente, o ideal é que seja na conta real. Então, enquanto isso não acontece, a gente pega a conta demo como teste. Às vezes a gente vai um pouquinho maior a mão, mas como vocês observaram aqui, a gente sempre pretende chegar dentro do objetivo, que é a mesma forma que opera na conta demo, na conta da mesa proprietária, é a mesma forma que a gente vai operar na conta demo sem correr o risco de tomar o drawdown diário. Se você não sabe o que é isso, em algum outro vídeo a gente vai explicar, mas esse é um vídeo já de acompanhamento. No entanto, o ideal é que a gente já teve uma semana positiva, né? Porque passou na mesa proprietária. A gente tem a segunda etapa da mesa proprietária, que apesar de ter tomado alguns loss, a gente está positivo com 15 dólares. 15 dólares são cerca de, vou botar aqui, R$81. Imagina aí, R$81 todos os dias, mais que no final de um mês aí, né? Fica bem melhor do que um salário mínimo. E também tivemos, né, nesse caso, a alavancagem aí da conta demo de 10 mil de 10 mil para 2 mil, 12 mil, saiu de 10 para 12.815, tá? Então vale muito a pena vocês também acompanharem esse processo, porque justamente vocês vão tendo mais confiança para fazer essas operações. Espero que vocês gostaram do vídeo, aproveite e se inscreva no canal e vai acompanhando que a cada semana a gente está aí. E se perder na mesa proprietária, não tem problema, tentaremos de novo até conseguir ser aprovado lá. O importante de tudo se você já opera e você não está tendo resultado,
reveja, tá? Tenha critérios para poder operar. Eu geralmente, quando essa segunda etapa agora, entrei um pouquinho afoito e por pouco, tá? Por muito pouco não consegui chegar ao objetivo também em 2 dias de operações. O que eu digo para você é, mantenha sempre o critério de no máximo 4 operações. Como assim 4 operações? Faça a primeira para entrar, veja, pô, se der o stop, tranquilo. Opa, primeira, deu o primeiro loss. Não entre alavancado demais, entre tranquilo. Ah, o que ocorreu? Pronto, tomei o stop, beleza, bora analisar de novo, verificar, aguarda o mercado, talvez no momento que você entrou foi o momento que ele estava caindo realmente, aguarda o mercado, vai e entre na sua operação. Tomei um positivo, eu fiquei no 0 a 0, pronto, foi, testou, viu que está tudo certo, aí você entra. Se tomar outro loss, parou, dia seguinte, semana seguinte, enfim, vocês continuam, beleza? O importante é ter a consistência. Eu, apesar de ter tomado alguns loss na conta demo, na Active Trader, apesar de ter tomado esses loss negativos, o meu percentual de acerto ele foi maior. Então, não tenha medo de tomar os loss, porque por mais que você segue uma estratégia que seja boa, por mais que você tome alguns loss, o importante é você ter um resultado positivo com um saldo no final do mês muito maior do que aquilo que você perdeu. Beleza? Então, ficamos aí até o próximo vídeo. Valeu, pessoal. Segue e se inscreva.